Meus amigos, muito boa tarde. Terça-feira, hoje, eu gostaria de tratar dois assuntos que estão me incomodando. O primeiro deles é um assunto recorrente que a Rede Globo tem batido firme em relação às joias do presidente. Eu tenho um pensamento sobre isso. O que diz a lei? A lei deveria proibir os presidentes da República de se apossarem de presentes desse padrão de presente, de 5 milhões de dólares, de 10 milhões de dólares, né? Isso deve ser colocado ao acervo da União. Agora, os presentes personalíssimos, individuais, que sejam, sem problema nenhum. Agora, se a Globo, e eu concordo com a Globo o seguinte, se tem alguma ilegalidade por parte do presidente Bolsonaro, que ele seja investigado e que seja punido. Não vem com essa conversa de abrir sigilo bancário de advogado, de general, né? Se for assim, eu topo. Mas desde que se analise também os 11 containers. Eu vi um dia desse um depoimento do Lula, que ele não tinha onde colocar os 11 containers de presente que ele ganhou durante 16 anos de governo. Ele ficou 16 anos como presidente. Então, eu digo para os senhores o seguinte: a lei para Bolsonaro, para ele, cometeu erro, que pague seus crimes eventuais que tivessem sido cometidos. Qualquer ato que seja capitulado em lei, porque não há crime sem lei anterior que a defina. Que se defina isso. Ah, mas o TCU nominou, que era para trazer de volta, ele foi lá, recomprou e trouxe de volta, acabou, morreu o assunto. É feio? Claro que é feio, óbvio, não tenha dúvida nenhuma, né? Isso não é uma postura, por exemplo, de um presidente. Agora, eu quero que se analise também os 11 containers do Lula. Nós vamos verificar o seguinte, vamos passar o Brasil a limpo, é isso que nós precisamos. Eu não estou preocupado com Bolsonaro, não estou preocupado com a esposa de Bolsonaro, com o general, com o coronel, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que nós estamos nos tornando uma Venezuela e a impunidade beira ao ridículo nesse país. E o segundo fato que aconteceu hoje, que é o aumento do combustível. Meus amigos, eu participo de um grupo de pessoas, de patriotas, que disseram o seguinte: ah, mas o Lula é o culpado. O Lula não é culpado do preço do combustível. O preço a régua dele é internacional, não tem o que se discutir nesse sentido. O que nós precisamos efetivamente avaliar é o seguinte: retomar aquele assunto de Passadina e o assunto de Abreu e Lima, que era para custar 2 bilhões e custou 20 bilhões e não está pronto. E nós não temos hoje uma refinaria no Brasil, porque o Brasil não tem competência, não tem capacidade para ter uma refinaria. Nós temos que importar óleo e nós temos que importar também o combustível. Então, senhoras e senhores, esse negócio de proteger Bolsonaro, nada, tem que passar limpo Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro. Então a grande imprensa, como Bandeirantes, como a Rede Globo Televisão, por favor, utilize-se 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, a nossa imprensa e a própria oposição hoje ao governo se cala, não se manifesta. Nós só temos hoje a Jovem Pan, que é uma voz que brada ao vento, mas ela está sozinha. Alguém tem que representar contra a Rede Globo para ela fazer um jornalismo sério, um jornalismo honesto.